Muito bem, vamos iniciar agora o nosso módulo Obrigação Tributária. É o segundo título do livro segundo do CTN. E aqui a gente começa a tratar da obrigação em si. Vamos conhecer sujeito ativo, sujeito passivo, a questão da solidariedade, o fato gerador, vamos entender como é que funciona, na verdade, este fato gerador. Então, é um título muito prático, muito interessante dentro do livro segundo do Código Tributário Nacional. Muito bem. Então, obrigação tributária. Já sabemos, está atualizada até a Emenda Constitucional 99, a Lei Complementar 161 e a súmula vinculante 56. Obrigação tributária já tem um peso bem mais significativo, em torno de 17% das questões da prova dizem respeito a este módulo obrigação tributária. Muito bem. O livro segundo do CTN, e vamos começar o nosso título Obrigação Tributária, estudando, em primeiro lugar, os tipos de obrigação. É muito fácil, muito fácil, muito fácil. Nós temos dois tipos de obrigação tributária, vamos olhar, principal e acessória. E não há como errar. Ah, vou errar, não consegue. A obrigação principal envolve sempre pagamento. Falou pagamento, seja tributo, seja penalidade, é a obrigação principal. E a obrigação acessória é tudo aquilo que não envolve pagamento. E essa obrigação acessória pode ser positiva, quando obriga a fazer algo, ou negativa, quando proíbe de fazer algo. Certo? Então, pagamento de tributo, obrigação principal. É obrigatória a emissão da nota fiscal na saída da mercadoria, obrigação acessória, positiva. Certo? É proibido manter em local não inscrito no cadastro contribuinte mercadoria estocada, obrigação acessória negativa de não fazer. Então, não tem como confundir isso, muito fácil. E não se esqueça, lá no artigo 111, quando nós vimos que tem que ser interpretado literalmente, no seu inciso 3, determina o fato gerador da obrigação tributária acessória. Essa tem que ser interpretada literalmente nos termos do artigo 111, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Muito bem, então, a dispensa do fato gerador da obrigação acessória. Vamos lá. A obrigação tributária é principal ou acessória, conforme eu disse. Para a primeira obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então, aqui nós temos uma informação importante logo no início. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Então, surgiu o fato gerador, imediatamente surge a obrigação tributária, conforme a gente vai ver. Já a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas de fazer ou negativas de não fazer, nelas previstas no interesse da fiscalização. E aqui nós temos um parágrafo terceiro interessante. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Como é que funciona isso? Ora, se o indivíduo é obrigado a emitir nota fiscal, isso é uma obrigação acessória. Mas ele não emite a nota fiscal. O fiscal verifica aquilo e vai multar, vai cobrar uma penalidade. Penalidade envolve pagamento, é a obrigação principal. Então, aquela obrigação que era acessória, em função da sua inobservância, converteu-se em obrigação principal, que foi a penalidade. Ok? Então vamos ver isso numa figura, para ficar bem legal. Obrigação tributária. Principal
envolve sempre pagamento. Falou pagamento é obrigação principal, não tem como errar isso. De tributo ou de penalidade pecuniária. Na verdade, o Código só cita os dois, né, tributo e penalidade pecuniária, mas qualquer coisa que envolva pagamento, juro de mora, atualização, tudo é obrigação principal. Falou pagamento é obrigação principal. E as obrigações acessórias, que são as obrigações positivas de fazer ou negativas de não fazer, que não envolve pagamento. Tudo que não envolver pagamento é obrigação acessória, certo? Positiva ou negativa, por interesse da fiscalização. E aquele detalhe fundamental, se o indivíduo tem uma obrigação acessória a cumprir e não a observa, essa inobservância da obrigação acessória a converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, porque ele vai levar uma multa, uma penalidade, e a penalidade é a obrigação principal. Então, o parágrafo 3º do artigo 113 determina isso. A inobservância da obrigação acessória a converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, minha gente, esse é um quadro simples e fácil de entender e muito importante. Os dois tipos de obrigação tributária, principal e acessória. Legal? Maravilha. Mas quando nós falamos em obrigação, a gente precisa voltar um pouquinho e saber como é que ela surge. E ela surge com a ocorrência de um fato jurídico que nós já sabemos que faz com que surja a obrigação de pagar o tributo. Como é que se chama esse fato jurídico? Chama-se fato gerador, que é exatamente o que nós vamos estudar agora, Sua Excelência, o fato gerador. Ok? Que vai desde os artigos 114 ao artigo 118 do Código Tributário Nacional. Maravilha. Então vamos lá. Fato gerador, artigo 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei, É a situação definida em lei como, olha como essa definição é importante, necessária e suficiente, para a sua ocorrência. Duas informações importantíssimas aqui. Primeiro, o fato gerador da obrigação tributária principal tem que estar previsto em lei. Isso é muito importante. Lá no artigo 97 do CTN, nós vimos que somente a lei pode estabelecer o fato gerador da obrigação tributária principal. É o que está lá no artigo 97, aquele importante artigo 97 do CTN. Porque só o fato gerador da obrigação principal tem que estar previsto em lei. O taradão vai colocar na prova. Todo fato gerador tem que estar previsto em lei? Não, só o da obrigação principal. O da obrigação acessória pode estar na lei, num tratado, numa convenção internacional, num decreto, numa norma complementar. Mas o fato gerador da obrigação principal, lei. É uma condição necessária e suficiente. O taradão vai colocar a expressão ou ali, vocês não vão cair nessa. É necessária e suficiente. Então, isso significa que, uma vez que o fato gerador é uma condição necessária, precisa dele, e suficiente, não precisa de mais nada, é lógico que a obrigação tributária surge imediatamente, conforme a gente vai chamar a atenção aqui. Surgiu o fato gerador e imediatamente surge a obrigação tributária. Cuidado, a gente vai ver mais para frente, não há ainda o direito da Fazenda Pública cobrar. O direito tributário tem essa característica que é importante você já ir assimilando. Numa relação obrigacional comum, se eu pego um dinheiro emprestado com alguém, imediatamente surge a obrigação de pagar e o direito daquela pessoa receber. Mas no direito tributário não.
a obrigação surge com a ocorrência do fato gerador, mas o direito da Fazenda Pública cobrar, o chamado crédito tributário, depende de uma operação chamada lançamento, que a gente vai conhecer bastante. Então, é importante que você assimile essa característica da relação obrigacional tributária. Pode, sim, existir a obrigação tributária e não existir o direito da Fazenda Pública cobrar porque não foi feito o lançamento. E se não fizer esse lançamento em 5 anos, até decai o crédito tributário, a gente vai estudar isso. Bom, mas então, já vimos que é uma situação prevista em lei e é necessária e suficiente o fato gerador da obrigação principal. Já o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que na forma da legislação. Muito cuidado. A partir de agora, você vai observar que o CTN não utiliza a expressão lei e legislação ao acaso. Quando ele se refere à lei, é uma das normas, lei. Quando ele se refere à legislação, é quaisquer das normas da legislação. Leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares. Muito cuidado. Vejam o cuidado que o legislador fez aqui. O fato gerador da obrigação principal, lei. Fato gerador da obrigação acessória, legislação. Então, um ato, uma norma complementar não pode exigir o pagamento de um tributo, mas pode exigir que seja preenchido um formulário ao se pagar o tributo, porque é uma obrigação acessória. Ok? Muito bem, então vamos lá. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei, como necessária e suficiente para o surgimento da obrigação, e o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe à prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal. Ok? Maravilha. Se nós sabemos que o fato gerador é condição necessária e suficiente, uma coisa e outra, há necessidade dele e não há necessidade de mais nada, então é óbvio que o fato gerador da obrigação tributária surge imediatamente à data da ocorrência do fato gerador. Surgiu o fato gerador, imediatamente surgiu a obrigação tributária. Volto a insistir, o direito da Fazenda Pública cobrar, nós vamos estudar depois, depende do lançamento para constituir o crédito tributário. Mas a obrigação surge imediatamente. Temos que conviver com esse conceito. No direito tributário, pode existir a obrigação e não ter a Fazenda o direito de cobrar, porque não fez o lançamento. Então, esta é a situação. Mas eu vou voltar para o texto do CTN para chamar a atenção para um detalhe. A obrigação tributária, ela surge, eu vou voltar mais um pouquinho aqui, só para chamar a atenção para um detalhe. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Está aqui. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Legal. Ora, por que eu voltei esse detalhe aqui? Então, Borba, quer dizer que, ao ocorrer o fato gerador, é que surge a obrigação tributária. É verdade. É verdade. Tanto é que ela surge imediatamente à ocorrência do fato gerador. No entanto, existe um detalhe sobre o qual nós já comentamos aqui, que está autorizado pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, que é a questão da substituição tributária. A substituição tributária, ela é uma situação criada para facilitar a arrecadação e a fiscalização. Vamos novamente falar sobre esse detalhe importante. Imagine essa situação de uma indústria vendendo para o mercado que vende lá para o seu consumidor. Na substituição tributária, quando sai da indústria, ocorre fato gerador do ICMS. Vamos chamar de fato gerador 1, só para identificar. Quando sai,
ocorre o fato gerador do ICMS-1. Quando sai do mercado, ocorre também o fato gerador do ICMS, o ICMS-2. Mas aquele detalhe que eu já tinha comentado, imagine quantos pontos de venda de cigarros existem no Brasil. Centenas de milhares. É muito mais fácil fiscalizar 11 indústrias que produzem os cigarros do que centenas de milhares de pontos de venda. Balas, essas miudezas, chiclete, né? Imaginem a quantidade de pontos de venda a varejo que existe desses produtos no Brasil inteiro. É muito mais fácil você fiscalizar a indústria que os produzem. Então, na substituição tributária, determinou-se que este ICMS, cujo contribuinte... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018, para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, este ano 2018, nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concurso de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores é top de linha, vocês viram a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso, pré-edital, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, 6 meses. Durante esses 6 meses, é um curso pré-edital, você vai ter direito a todas as atualizações dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o edital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da Lá Concursos, quase 10 anos no mercado, quase 10 anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto custa tudo isso? Gente, apenas 10 parcelas de R$60. Você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado Cefaz Rio Grande do Sul, aqui na Lá Concurso. Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenados pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. 5 programas específicos aqui na Lá Concurso. Peço para vocês, mais um pedido, que se inscreva no nosso canal no YouTube e se inscreva também, faça ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre o concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.